Olá, galera. Decidi que vou fazer uma série que se chama Lendas. Bem, a lenda que eu trago a vocês hoje é a lenda do monstro de Paramote, no Ceará. Bem, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Fiquem com a lenda. Boa noite, me chamo Leandro Nunes e tenho 44 anos. Essa história aconteceu quando eu tinha 25 anos, em uma pequena cidade do interior do Ceará, chamada Paramoti. Eu sou natural de Fortaleza e trabalhava como vendedor em uma loja de calçados e conheci uma moça que estava comprando sapatos junto com sua mãe. Fui atender as duas e nem sabia que aquela moça seria hoje minha esposa. Enfim, só sei que depois daquele dia nunca mais ficamos separados. Ela era professora aqui em Fortaleza e ficava na casa de uma tia, já que seus pais eram de uma pequena cidade do interior chamada Paramoti. Nós estávamos namorando há um tempo e eu só conhecia sua mãe, que tinha visto naquele dia na loja, mas sua família e o lugar onde ela nasceu nunca tinha visto. Combinamos então de visitar seus pais, pois seria aniversário de sua mãe e ela queria estar lá, e enfim, eu iria conhecer o resto da sua família. Era uma viagem bastante longa até lá, e a estrada não ajudava nada, pois ela não morava perto da cidade. Era uma estrada de terra com tanta poeira que era ruim até de ver o caminho. Era o típico lugar do sertão, com muito sol, poeira e vegetação seca e castigada pelo calor. As poucas casas que tinham eram bem humildes, como as pessoas do lugar. Foi quando minha namorada falou: ali mais na frente é a casa dos meus pais. E era uma casa dessas do interior bem antigas, rodeada com cerca de arame e uns galhos bem próximos uns dos outros. Quando parei o carro lá, quase não se via a cor dele, de tanta poeira que ficou por causa da péssima estrada. Sua mãe, que eu já conhecia, veio nos receber com dois rapazes que eram irmãos da minha namorada. Tinham por volta de 18 ou 20 anos e me olharam estranho, como se quisessem me bater. Mas foi apenas impressão minha, pois os dois foram logo perguntando se eu podia dar uma volta com eles de carro. Faltava conhecer apenas o pai dela então. Minha namorada já ia perguntar pelo seu pai, quando sua mãe apontou para a estrada onde vinham dois homens discutindo no meio do sol. Um dizia: "Você está louco, isso é mentira", enquanto o outro respondia: "Pois vamos lá, eu te mostro onde eu vi". Ficaram nisso até nos verem, e um deles cair na risada abrindo os braços para minha namorada. Era o pai dela. Então ele me olhou e pegou em minha mão, apertando forte, que eu quase pedia para ele soltar. Foi quando minha namorada perguntou: "Por que vocês dois estão brigando?" Então o outro senhor que estava com o pai dela falou: "Esse velho estava me chamando de mentiroso, porque falei que tinha visto o diabo na noite passada." Então, sem querer eu falei: "Como assim o diabo?" Então o pai da minha namorada pediu para que entrássemos
que o homem contaria a história dentro da casa. Então o homem começou a falar. Eu estava vindo da casa do meu compadre por volta das 9 da noite, quando passei em frente a uma capela de barro abandonada que tem uns 3 quilômetros daqui. Eu estava andando sem pressa quando escutei uma voz que vinha de dentro da casa. Só que lá não mora ninguém faz muitos anos. Mas como eu não estava com medo, fui até a casa que ficava no meio do mato seco, perto de umas árvores, e perguntei: "Quem tá aí?" Foi quando de dentro da casa escutei uma risada alta que me fez tremer as pernas. Nunca fui homem de correr de medo em toda a minha vida, mas aquela risada não era de gente não. Saí correndo e quando olhei para trás, um homem saía pela porta da velha casa com olhos de fogo. Aí que eu corri mesmo. Corri e só parei quando cheguei em casa. Minha mulher perguntando o que eu tinha visto. Só que eu nem conseguia respirar de tanto medo. Foi quando eu e minha mulher escutamos uns passos fora de casa. E quando olhamos, estava lá no meio da estrada um homem seco. Parecia que estava morto há muito tempo, com aqueles olhos de fogo. Minha mulher entrou logo em desespero, pedindo a proteção dos santos, para eles afastarem a morte da nossa casa. Peguei minha mulher e me tranquei no quarto e rezamos quase a noite toda de tanto medo daquele diabo. Só saí agora de manhã e minha mulher quer ir embora desse lugar de qualquer jeito. Quando o homem terminou a história, minha vontade era de entrar no carro e ir embora daquele lugar. Mas o pai da minha namorada falou: "Pois vamos lá na casa agora que tá de dia, que eu vou te mostrar que não tem nada lá. E se tiver, eu vou encher de chumbo." Eu olhava pro meu sogro falando daquele jeito e só pensava que ele deveria ser um tipo de cangaceiro, pois o outro homem estava quase chorando contando o que tinha visto, mas ele parecia não estar nem aí. Queria ir lá e atirar no demônio que tinha saído da casa. Então o senhor que disse ter visto a assombração falou que iria passar uns dias na casa de sua filha, na cidade vizinha, até sua mulher se acalmar, e foi embora. Eu, depois de escutar tudo aquilo, naquela casa no meio do nada, não via a hora do fim de semana passar logo para eu voltar para casa. Era muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo. E eu nunca acreditei nessas coisas. Não consegui ver mentira nos olhos daquele senhor que tinha visto a assombração. Depois de tudo isso, conseguimos relaxar da viagem o resto da tarde. E minha namorada pediu para que esquecêssemos aquela história e aproveitar para conhecer o lugar onde ela cresceu. Então a noite caiu. Estávamos jantando quando escutamos palmas vindo do lado de fora. Todos levantaram para ver quem era aquela hora, mas quando olhamos, não tinha ninguém. O pai da minha namorada foi até a estrada para ver se tinha alguém, mas não viu nada. Apenas a estrada escura, sem ninguém. Entramos. Ninguém disse uma só palavra. Fui dormir naquela noite pensando em tudo o que tinha acontecido e não via a hora de ir embora. Estava dormindo de rede na sala com os 2 irmãos da minha namorada, quando acordei com os barulhos de alguma coisa quebrando. Fiquei parada escutando dentro da rede o que poderia ser quando escutei passos na sala e uma movimentação. Era meu sogro falando: "Levantem, tem ladrão no milho. Faz tempo que ele quebra milho para roubar." Então 2 dos irmãos da minha namorada levantaram rápido e foram com meu sogro até a porta devagar para sair. Ele estava segurando uma velha espingarda e os 2 rapazes facões. Eu levantei, fui atrás deles, só fiquei um pouco mais atrás. Depois de uma cerca velha tinha uma pequena porteira que dava para um pequeno roçado, e o barulho vinha de lá. Ficamos no pé da cerca tentando ver quem estava roubando o milho, mas não conseguimos ver nada.
só o barulho de alguém mexendo no meio do milharal. Então meu sogro falou para ficarmos na casa enquanto ele iria até o barulho. Só que quando ele passou a cerca, escutamos um gemido alto. Parecia alguém sentindo muita dor. Foi de arrepiar. Meu coração estava acelerado, pois era horrível aquele som que vinha do roçado. Então meu sogro gritou: "Se não sair daí, eu vou atirar." E os gemidos passaram e deram lugar a uma risada tão sinistra que minhas pernas ficaram bambas. E começamos a escutar passos se aproximando. Estavam cada vez mais perto. Não víamos nada. Então um dos rapazes gritou, deu um grito e correu para casa. E nós, no susto, corremos com ele. Ficamos perto da porta e meu sogro falou: "O que tu viu? O que tu viu?" O rapaz falou: "Tem um velho lá." Ele estava de pé perto da cerca. Me arrepiei inteiro lembrando da história que tinha escutado mais cedo. Foi quando vimos no pé da cerca um homem alto de pé, andando de lado e rindo baixo. Os dois rapazes correram para dentro e eu só não fui junto porque minhas pernas não deixavam. Eu estava com tanto medo que fiquei paralisado vendo aquela cena. Era um homem muito velho, seus olhos pareciam estar em chamas. E ele parecia ora estar sentindo dor, ora parecia estar feliz. Ele apontou para onde estávamos, eu e meu sogro, e se virou. Depois saiu caminhando em direção à escuridão. Entramos na casa onde minha namorada estava abraçada com seus irmãos e sua mãe. Elas estavam com um rosário fazendo oração pedindo proteção para a casa e todos que estavam ali. Ficamos ali até o sol nascer e pela manhã fomos até a casa onde o Senhor tinha visto aquele demônio pela primeira vez. Então a mãe de minha namorada fez umas orações ao redor da casa pedindo para que, se tivesse alguma coisa ruim ali, que fosse embora e deixassem os vivos em paz. Voltamos para casa naquele mesmo dia, pois o pai de minha namorada achou melhor passar uns dias na casa do seu irmão. Depois de uns meses voltamos lá e eles disseram que não escutaram mais nada, tudo que tinha voltado ao normal. Que uns dias depois meu sogro e o senhor, que também tinham visto o demônio, foram até a casa e derrubaram ela junto com os irmãos da minha namorada. Eles ainda moram no mesmo lugar até hoje. O lugar está bem mais povoado hoje em dia. Mas todas as vezes que vamos lá, eu lembro daquela noite e do que vi. Nunca senti tanto medo na minha vida. E sem dúvidas, aquilo era o diabo. Galera, essa foi a lenda. Lembrando uma coisa, já vai deixando seu like e se inscrevendo se não é inscrito. E um abraço pro meu querido amigo Nicolas. Durma bem, Nicolas.